Alguns sorrisos são tão brilhantes que ofuscam a lâmina escondida na outra mão. Nem toda mão estendida oferece apoio. Às vezes, é a isca perfeita, pronta para prender quem confia demais. Sinais de alerta costumam chegar embalados em papel de presente, e enquanto a mente se encanta, o coração adormece. Hoje, porém, quem desperta é a razão estoica. Respira fundo. Sente a gravidade deste instante, porque cada palavra que vem a seguir pode blindar a tua alma contra a manipulação mascarada de bondade. Antes de avançar, toca no like. Não por vaidade, mas porque isso mantém este conteúdo vivo e compartilha a força com quem também precisa abrir os olhos. Se a filosofia estoica faz sentido, inscreva-se agora mesmo. A jornada pela liberdade interior começa aqui. Atravessada a porta da verdade, chegou a hora de lançar luz sobre as sombras que se escondem nas relações diárias. Permaneça presente. Cada pausa é deliberada, cada batida da trilha é convite à reflexão. Ninguém desperta sozinho. Escreve nos comentários a frase "gratidão sem algemas" e diz qual gesto gentil sempre te pareceu suspeito. Somos viajantes da mesma estrada. E compartilhar percepção é fortalecer a vigília coletiva. Com o escudo da consciência erguido, caminhamos até a primeira armadilha. O elogio que chega como pétala e corta como espada. Nem todo aplauso é reconhecimento. Há elogios tão bem lapidados que parecem medalhas, mas funcionam como algemas invisíveis. Basta "ninguém faz isso melhor" para o peito inchar. E sem perceber, o juízo abaixa a guarda. Imagina a cena. Um colega exalta um trabalho comum, fala com brilho nos olhos e na mesma tarde pede só um favor. Rapidinho. O coração lembra do afago. A mente ignora o peso do pedido. E assim se fecha o primeiro grilhão. Os estoicos alertam: virtude não depende de plateia. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, porque a verdadeira aprovação nasce internamente, não nos lábios alheios. Quando o elogio vem de fora, o risco é trocar convicções por aplausos. Sinais de perigo. Elogios desproporcionais ao feito, repetição em momentos-chave, mudanças de tom quando a admiração não rende o esperado. Percebeu algum? Respira fundo. Retoma o centro estoico e avalia a intenção antes de abrir concessões. Ego alimentado, razão adormecida. Quem domina seu orgulho, comanda suas escolhas. Mas o jogo não termina aqui. Se a palavra doce serve de chave, imagina quando ela se apresenta embrulhada em laço e fita. Na próxima pausa, descobriremos a segunda cilada. O presente com propósito oculto. Um presente inesperado. Um gesto de cuidado. Um favor quando mais se precisa. Tudo parece sincero, até a cobrança silenciosa começar a aparecer nas entrelinhas. O problema não está no que foi dado, mas no que será exigido depois. Pessoas que manipulam com gentileza não pedem nada de imediato. Elas anotam, calculam, esperam. Porque o que parece gratuito, na verdade, é um investimento emocional em você. Imagina a sensação de dever quando alguém te ajuda em um momento de queda. Você se sente em dívida, não por obrigação racional, mas por um laço invisível de lealdade emocional. E quando essa pessoa sugere algo que você não faria, você aceita. Porque ela estava lá quando ninguém mais esteve. O estoicismo nos alerta. Não existe liberdade quando você age para não parecer ingrato. Agir baseado na culpa é perder o comando da própria vontade. Epicteto dizia: se alguém te dá algo, que seja um presente. Se cobrar depois, não foi presente,
foi armadilha. Cuidado com a ajuda que vem com plateia. Com a carona oferecida com o sorriso e a frase, depois você me ajuda. Com um almoço pago que vira crédito emocional. Com um favor que se transforma em chantagem passivo-agressiva nos momentos mais estratégicos. Quem dá com intenção oculta não oferece apoio. Planta dívida. E o mais cruel é que essa prisão vem disfarçada de carinho. Você aceita e nem percebe que, aos poucos, vai trocando liberdade por uma suposta gratidão. Mas a mente estoica observa. E onde a maioria vê afeto, ela pergunta: qual a raiz dessa ação? Na próxima curva da estrada, vem algo ainda mais sutil. Quando o cuidado é só uma desculpa para controlar sua vida inteira. No próximo passo, falaremos sobre a terceira armadilha. Eu só quero o seu bem. Será mesmo? Poucas frases carregam tanta dissimulação quanto esta. Eu só quero o seu bem. Dita com voz mansa, olhar preocupado e uma crítica pronta para ser disparada. Esse é o tipo de armadilha que não ataca diretamente. Ela envolve, como se fosse proteção, como se o outro soubesse o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Não faz isso, vai se machucar. Se eu fosse você, pensaria 2 vezes. Tudo com aquele tom de afeto, mas o afeto é só o cavalo de Troia. O controle entra pela porta da preocupação. E se você não estiver atento, logo estará tomando decisões com base no medo de decepcionar, de aparecer rebelde, de parecer ingrato. O estoicismo ensina: quem vive de acordo com os valores dos outros, abandona sua natureza. E quando você se afasta desse tipo de cuidador, ele muda o jogo. Diz que você se afastou, que virou alguém frio, que não ouve mais ninguém. Essa é a chantagem emocional mais sorrateira. Fazer você se sentir mal por querer ser livre. Imagina alguém criticando seu sonho, dizendo que é para te proteger, distorcendo a sua independência como se fosse egoísmo, plantando dúvidas e depois colhendo arrependimentos que nem eram seus. O nome disso não é carinho, é domínio disfarçado de afeto, é imposição travestida de cuidado. E quem vive sob esse tipo de vigilância emocional, aos poucos para de ouvir a própria voz. Começa a pensar com a mente do outro. Age como extensão da vontade alheia. Quem quer o seu bem de verdade, te ensina a caminhar sozinho. E é por isso que precisamos olhar com atenção para a próxima armadilha. Ainda mais perigosa, porque ela imita perfeitamente quem te entende. No próximo passo, chegamos à quarta armadilha. O excesso de empatia artificial. O reflexo falso que abre portas emocionais só para depois invadir e ocupar. Às vezes, a armadilha mais difícil de identificar é aquela que se parece com um espelho. Alguém que diz exatamente o que você precisava ouvir, que te entende, te completa, te reconhece nos mínimos detalhes. Mas nem todo reflexo é real. Alguns são só disfarces bem ensaiados. O manipulador empático entra em cena cedo, no início de amizades, relações, parcerias. Ele não impõe, ele espelha. Ele observa suas expressões, repete suas frases, se emociona nas mesmas pausas. Eu também sinto isso. Já passei por algo igual. Parece que a gente se conhece há anos. Frases que criam um laço, mas escondem o laço mais perigoso, o emocional. A mente estoica deve soar o alarme, porque quando alguém parece bom demais, rápido demais, é hora de recuar e observar com mais clareza. Empatia verdadeira nasce com o tempo. A artificial é construída com estratégia. O manipulador emocional sabe: quando você confia, você se abre. E quando se abre,
você revela suas dores, seus desejos, seus medos. E o que deveria ser acolhido com respeito vira munição silenciosa, que só será usada quando a relação começar a mudar. Talvez você já tenha passado por isso. Contar algo íntimo e meses depois, ouvir aquela informação de volta como crítica, como ataque ou como fofoca. O falso empático não quer conhecer sua alma, quer mapeá-la. Porque quanto mais ele entende seu mundo interno, mais fácil é te conduzir. A armadilha está lançada, e quem cai perde o controle da própria narrativa. Mas há um antídoto: a vigilância serena que o estoicismo ensina. Observar, ouvir com atenção e confiar mais na constância das ações do que na beleza das palavras. Porque o próximo veneno vem disfarçado de apoio, mas é um apoio que só vale enquanto você permanece pequeno. No próximo passo, entramos na quinta armadilha, o apoio seletivo, onde a gentileza só existe enquanto você não brilha. Algumas pessoas estarão do seu lado, mas apenas enquanto você não ameaça a posição delas. Elas te apoiam, desde que seu crescimento não brilhe mais do que o delas. O apoio seletivo parece afeto, mas é medo disfarçado de gentileza. Esse tipo de pessoa vibra com as suas pequenas vitórias, mas esfria diante dos seus grandes passos. E quando você compartilha uma conquista, o sorriso dela hesita. O elogio vem com atraso, ou com uma crítica sutil escondida entre elogios mornos. Que bom, mas será que é o momento? Tomara que dê certo, né? Tem tanta gente melhor tentando isso. Frases leves, mas com um peso invisível. Elas plantam dúvida e colhem conformismo. O estoicismo ensina: quem caminha com você não deve temer seu voo. Marco Aurélio dizia que nada é tão admirável quanto aquele que se alegra com o sucesso do outro, como se fosse o seu. Mas o apoio seletivo não vibra, ele tolera, acompanha, desde que você não avance demais. É o amigo que só está presente quando você está em baixa, o parceiro que te ouve, mas desvia o assunto quando seu plano é ousado. É a voz que diz te amar, mas que só demonstra afeto quando você depende dela. O falso gentil exige que você permaneça pequeno, para que ela continue grande. E o perigo mora na culpa. Você começa a se sentir errado por crescer, por sonhar, por mudar. Mas a mente treinada pela filosofia estoica não recua por culpa. Ela cresce com serenidade e aprende a reconhecer quem torce de verdade e quem apenas suporta sua luz. E se o apoio é condicional, então nunca foi apoio, foi contenção emocional. Mas o teste mais revelador dessa armadilha acontece quando você cai, quando está vulnerável, quando precisa de apoio sincero. No próximo passo, veremos a sexta armadilha: os favores estratégicos em momentos de fraqueza. A ajuda que chega, mas que vem com coleira. É fácil ajudar alguém quando tudo vai bem, mas há quem escolha ajudar exatamente quando você está no chão, porque a dor fragiliza, e na fragilidade, a mente obedece sem perceber. Quando a vida desaba, você perdeu alguém, foi traído, está desempregado ou sem direção,
surge aquela figura que oferece ajuda como se fosse um anjo. E talvez por um instante você até acredite que seja. Ela te escuta, te apoia, te estende a mão quando ninguém mais aparece. Mas essa ajuda não vem por amor, vem por oportunidade. O estoicismo nos adverte: quem se aproxima no momento da dor, carrega poder. E o que essa pessoa faz com esse poder revela a sua real intenção. Aparentemente, nada é pedido, mas pouco a pouco você passa a consultar cada decisão com ela. Começa a sentir que não pode retribuir, que deve algo, e o medo de decepcionar vira corrente. Essa dinâmica é sorrateira. Você não percebe que está sendo moldado, até se ver preso num vínculo emocional onde tudo o que você faz precisa da bênção de quem te ajudou. Eu estive com você quando ninguém mais esteve. Não esquece quem estava lá no seu pior momento. Essas frases soam como carinho, mas são código. São lembretes de dívida emocional. Quem ajuda para aprisionar não oferece cura, injeta dependência. E você passa a viver em função daquela figura, com medo de romper, porque romper parece traição, parece ingratidão, mas não é. O verdadeiro apoio levanta e depois deixa você caminhar. Não exige fidelidade eterna, não se alimenta da sua fraqueza. O estoico observa esse tipo de gesto com os olhos da razão. Aceita a ajuda, se for sincera, mas não entrega a própria autonomia em troca. E se essa ajuda for só mais uma máscara, você vai perceber. Porque quando você disser não, o sorriso vai sumir. E aí, a próxima armadilha se revela. Não com palavras, mas com o silêncio. No próximo passo, entramos na 7ª armadilha, o ouvido que escuta demais e fala de menos. Nem todo silêncio é paz. Alguns estão apenas coletando munição. Existe um tipo de pessoa que escuta com atenção impecável, silenciosa, receptiva, sempre disponível para ouvir, mas nunca para se revelar. À primeira vista parece maturidade, mas às vezes é apenas coleta. Ela se apresenta como o seu porto seguro. Você fala, desabafa, chora, entrega os segredos, as falhas, os medos mais íntimos. E do outro lado, nenhum julgamento, apenas silêncio. Mas esse silêncio não é vazio, é estratégico. É como um arquivo sendo preenchido com cada vulnerabilidade sua. Informações armazenadas para serem usadas no momento exato. O estoicismo nos ensina: confiança não se mede pela escuta, mas pela reciprocidade. Porque uma relação saudável é feita de troca, mas o manipulador silencioso nunca se abre. Você percebe com o tempo que sabe tudo sobre a vida dele. Não, na verdade, não sabe nada. E é aí que mora o desequilíbrio. Você está emocionalmente exposto e ele protegido atrás de uma cortina de neutralidade. E quando algo dá errado, quando você confronta, ou quando a conexão se rompe, tudo aquilo que você revelou com sinceridade é usado contra você. Lembra quando você disse aquilo? Você mesmo falou que já errou. Ou pior, suas dores viram fofoca disfarçada de preocupação alheia. O confidente falso não quer te acolher, quer te manter vulnerável. O mindset estoico observa o desequilíbrio e não se entrega fácil. Ela escuta, mas também pergunta, observa e exige presença verdadeira. Porque saber tudo de alguém que não te revela nada é aceitar um jogo onde só um lado se arrisca. E quando perceber que o silêncio era a arma, o estrago já pode ter sido feito. Mas ainda há tempo, porque o próximo tipo de armadilha
não ataca no privado. Ele age em público. No próximo passo, desvendamos a 8ª armadilha, o apoio com plateia. Quando ajuda, não é sobre você, é sobre o ego de quem ajuda. Alguns ajudam de verdade em silêncio, outros só ajudam quando há plateia. Nem toda bondade é virtude, algumas são apenas performance. É o tipo de pessoa que estende a mão, mas faz questão de que todos vejam. Publica, comenta, conta, relembra. Não perde uma chance de lembrar ao mundo o quanto fez por você. Você vira personagem secundário na peça de generosidade que o outro encela. Enquanto isso, ele ocupa o papel principal, o herói, o salvador, o que sempre esteve lá. A ajuda que deveria te fortalecer acaba te diminuindo. Você não é visto como alguém que superou, mas como alguém que foi salvo. O estoicismo nos ensina: a virtude é silenciosa, não precisa ser aplaudida. Ela existe por si só. Sêneca dizia: a verdadeira bondade faz o bem, e depois se cala. Mas quem ajuda com holofotes usa sua dor como palco, transforma sua vulnerabilidade em capital social, ganha admiração às custas da sua história. Frases como: fiz o que pude por ele, naquele momento só eu estava lá, sozinho talvez ele não tivesse conseguido, tem uma sutileza cruel, porque disfarçam vaidade de compaixão. E quanto mais você tenta se reerguer, mais difícil é se livrar da narrativa que foi criada sobre você, a de alguém que só chegou até ali porque foi amparado. Essa ajuda não fortalece, ela marca, ela prende. E quando você tenta voar por si mesmo, o mesmo Salvador se incomoda, porque no fundo ele não ajudou para que você fosse livre, mas para que você ficasse devendo. A mente estoica observa: quem te ajuda e depois te exibe, não fez por amor, fez por aplauso. E logo à frente, você encontrará outra armadilha parecida, mas mais sutil e ainda mais paralisante, porque o 9º gesto de gentileza vem travestido de sacrifício. O sacrifício exemplar. Vamos descobrir o peso da culpa quando alguém faz questão de lembrar tudo o que supostamente sofreu por você. Há pessoas que vivem para mostrar o quanto se sacrificam por você. Cada gesto, cada renúncia é uma dívida moral que lhe é cobrada mesmo sem você pedir. Depois de tudo o que eu fiz por você. Essa frase pesa como uma âncora. E mesmo que você saiba que não deve nada, a culpa se instala sorrateira. O sacrifício vira arma, um laço invisível que te prende. Você começa a medir seus passos, não pela sua vontade, mas pelo medo de ferir quem se doou tanto. A bondade deixa de ser livre, vira moeda de troca. E o amor verdadeiro é sufocado pelo peso das cobranças não ditas. O estoicismo nos ensina: liberdade não é dívida. Liberdade é autonomia. Autonomia é respeitar-se a si mesmo acima de qualquer sacrifício imposto. Quando o sacrifício é usado para manipular, ele aprisiona a alma. E o que parecia cuidado se torna prisão. Você não precisa carregar o peso da culpa, nem aceitar ser refém de sacrifícios que não pediu. E quando sentir essa pressão, lembre-se: quem ama não cobra sacrifício. Quem manipula, cria correntes. Na próxima e última armadilha, vamos falar sobre o conselho gentil, aquele que mina sua autoestima sem que você perceba. Entenda como uma palavra pode ser uma armadilha fatal. Muitas vezes, o conselho que parece vir do coração não passa de um veneno disfarçado. Palavras que querem ajudar, mas, na verdade, buscam te manter no mesmo lugar. Não se iluda, isso é difícil demais para você. Melhor não arriscar, fica no que conhece.
Frases assim são freios silenciosos. Sabotas camufladas que minam sua confiança pavimentam a estrada da mediocridade. Esses conselhos não são sábios, são medrosos. São tentativas de controlar seu destino, disfarçadas de preocupação. O estoicismo nos ensina: o verdadeiro sábio encoraja o crescimento. O verdadeiro amigo inspira a coragem. Quando alguém tenta te segurar com palavras, não é proteção, é prisão. Não permita que o medo dos outros se torne sua prisão. Não deixe que conselhos vazios sejam um motivo pelo qual você não brilha. A liberdade de escolher, de ser, é o maior presente que você pode se dar. Em um mundo onde a gentileza pode ser armadilha, onde o afeto pode esconder controle, é preciso mais do que olhos para ver. É preciso uma mente desperta, um coração forte e uma alma livre. Reconhecer essas armadilhas não é fácil, mas é o primeiro passo para se libertar, para recuperar o controle da própria vida e da própria história. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força vem de dentro, que a serenidade nasce da razão e que a liberdade é fruto da sabedoria. Não permita que gestos mascarados destruam o seu equilíbrio. Não se deixe prender por dívidas invisíveis. Não aceite conselhos que te diminuam. Seja dono do seu destino sempre. Se esse vídeo te ajudou a enxergar além das palavras doces, se você sente que está pronto para crescer, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada profunda. E mais importante, escreva aqui nos comentários qual dessas armadilhas você já enfrentou. Compartilhe sua experiência. Vamos criar uma comunidade forte, livre e consciente. A verdade pode doer, mas a liberdade vale cada passo dessa dor. Obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo.